O caso da Vitória Moneyblocks é bizarro. Se você não conhece Vitória Moneyblocks é uma youtuber que grava vários jogos, que recentemente expôs tudo que passou pelo seu pai, que seu pai cometeu diversos APCs com ela e cometeu violência doméstica com a mãe dela. Para eu não ter que explicar tudo isso, eu vou deixar o vídeo que ela postou falando tudo aqui na tela e já... Já foi Moneyblocks e o vídeo de hoje não é um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecendo uma coisa na minha vida muito injusta e eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? Meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E então, do lado dele, dos órgãos públicos, Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive, eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. Meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele já cometeu diversos abusos. Eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou com pelado na frente dele com 11 anos de idade, tá? Ele me obrigou a ficar sentado na frente dele, e eu tentava amparar porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele me deixar eu vestir, deixar eu me tampar. E ele começou a tentar dizendo que não era pra mim tampar, que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe, eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E eu também já que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai, porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele, e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco, ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava o prato, quebrava um monte de coisa, vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo casamento de mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra casamento. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então assim, ele tá denunciando minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisa que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises, eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tive ideações suicidas por causa de meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. Hoje, todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguia não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque ele acha que medida protetiva contra ele, e ele fingiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá tirando os tornozeleiros eletrônicos, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando do meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador em níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acredito no meu lado da história. Porque dizem que você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. O que a gente encontrava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora. Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça aqui da minha cidade, que mora em Ceará. E eu quero denunciar o conselho tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, tá dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o conselho tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do conselho tutelar aqui de Tijuá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. O oficial de justiça veio na minha casa, porque ele pediu pra tirar a minha medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer passar aqui mesmo com o tornozeleiro, ele continua passando pela frente. Ele quer fazer medida, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então assim, antes que pensem que, mas porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena, e quando a minha mãe ainda tá casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não é meu pai? Eu não entendi o que ele fazia errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida com a minha mãe. Já não passa todos os traumas que ele causou, a gente ainda tem que passar por tudo isso. Ele quer na minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal. Infelizmente, ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer que eu seja ouvido, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é completamente um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, a maus-tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se eu estivesse me vigiando. Eu não tenho pra escola, eu tenho que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Meu avô é mais pai do que meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade, porque é um pai que ama, não faz as coisas horríveis que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde o último episódio, vocês merecem saber. Como a Vitória falou no vídeo, o pai dela, pelo que eu vi no vídeo, cometeu diversos abusos com ela. E ele surtava quando ela e a mãe dela saíam de casa. A mãe dela é da Moneyblocks. E é isso pelo que eu entendi. Gente, e tem outros áudios outros áudios vazados que eu vou botar aqui no vídeo agora pra vocês ouvirem tudo, pra...
Nesse áudio podemos ver que o pai da Vitória Moneyblocks, ele estava falando, pelo visto, eu acho que ele estava alterado, pelo que eu acho, né? Talvez ele não esteja, mas na minha cabeça ele está alterado, ou seja, deve ter tomado bebida alcoólica. E isso, eu tô sem palavras para descrever o quanto isso é um absurdo. O conselho tutelar, o conselho tutelar não tá fazendo nada. E, gente, esse vídeo tá saindo hoje. Isso aqui é só o que eu consegui achar. Os vídeos, esses áudios que eu consegui achar são todos que eu achei pelo TikTok, que eu pesquisei pelo TikTok. Os áudios, o vídeo original, que foi da Vitória Moneyblocks expondo seu pai, foi no perfil do TikTok dela, mas também tem no YouTube, no YouTube, canal dela. E isso é um absurdo que o pai da Vitória Moneyblocks fez. Um absurdo que ele cometeu diversos abusos com ela. Ele olhava pra ela como se fosse um objeto. Tipo, um objeto, gente. Isso não é normal. E em vários vídeos na capa do canal, na capas das thumbnails que a mãe da Vitória fazia, obviamente ela que fazia, o Jack era sempre representado como o vilão. Isso podemos dizer que ela podia estar pedindo ajuda já naquele momento e a gente não percebeu. Isso é muito triste. Pensar que elas passaram por tudo isso e eu espero que elas melhorem logo, que elas possam sair dessa situação e melhorarem mesmo. E esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Eu sou a Evelyn Pina e estou desligando o vídeo.